Olá, irmãos queridos, nós estamos de volta para a segunda palestra da série que o reverendo Cláudio está ministrando e quero outra vez lembrar os amados que nós fizemos uma pequena alteração no modo de transmissão, optamos por gravar com antecedência e não correr riscos aqui na transmissão ao vivo de termos problemas com queda de internet e com falta de energia. Então esperamos que os queridos estejam aproveitando bem o que da parte de Deus nos tem sido trazido. E eu gostaria de tomar a liberdade e fazer minhas e de todos vocês que estão nos assistindo as palavras do centurião Cornélio ao apóstolo Pedro quando este chegou à sua casa. E gostaria de tomar essas palavras e dirigir ao nosso querido preletor, reverendo Cláudio. E as palavras são as seguintes: agora, pois, estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado pelo Senhor. Deus abençoe a todos. Eu gostaria de agradecer as palavras do reverendo Juvenal, do conselho da igreja, de toda a igreja. Meu coração tem um prazer todas as vezes que a gente vem aqui para pregar a palavra de Deus e rever vocês. E sou grato a Deus por isso, pela gentileza, pelo carinho com que a gente é acolhido aqui. Estamos aí então de volta na nossa segunda palestra sobre esse assunto de sexualidade à luz da palavra de Deus. E é muito importante a gente poder buscar na palavra de Deus os princípios para que apliquemos a essa área da nossa vida, para viver uma vida saudável, uma vida prazerosa no nosso casamento, nas nossas relações. Hoje, na segunda palestra, nós vamos falar sobre mentira que acreditamos sobre sexo. E a gente vai tentar buscar na palavra de Deus a orientação para isso. Ontem, nós procuramos estabelecer as bases para tratar do assunto de sexualidade à luz da palavra de Deus. Vimos sobre a criação, a queda e a redenção da sexualidade. Isso é muito importante, o que nós vimos ontem, como base para dar continuidade ao assunto. Ficaríamos perdidos sem orientação e presos no particular se nós não conseguíssemos entender essa cosmovisão cristã e essa macrovisão do que Deus quer para a gente e tratando desse assunto especificamente. O que é o correto? O que é o normal? Geralmente nós perguntamos isso quando tratamos dessa área da vida e de outras áreas da vida também. O normal e o correto é o que Deus nos diz em sua palavra. Então precisamos buscar nela a orientação para a nossa vida, pois ela é a autoridade de Deus em nossas vidas e em todas as áreas da nossa vida. Hoje nós veremos sobre mentiras que acreditamos sobre sexo e quais as verdades bíblicas que derrubam essas mentiras e nos colocam no caminho certo, no conceito correto. Há muitas mentiras que nós acreditamos sobre sexo, mas eu separei aqui 3 delas para que a gente possa lidar com elas e buscar na palavra de Deus a orientação. A primeira dessas mentiras que nós acreditamos, que eu gostaria de tratar com vocês, é acreditar que sexo é algo errado, impuro e que não deveria ser tratado ou falado na igreja. Eu gostaria de ver isso com vocês. Uma outra mentira, que é o extremo dessa primeira, é acreditar que dentro de 4 paredes vale tudo. Eu gostaria de tratar com vocês sobre isso também e buscar na Bíblia, na palavra de Deus, resposta a essa questão. Mas no meio dessas duas, de acreditar que sexo é algo impuro, errado, que não deveria ser tratado na igreja, ou que sexo é algo que entre 4 paredes tudo vale, eu gostaria de tratar também sobre sexo primeiramente para satisfazer a minha vontade e o meu prazer. Então essas 3 mentiras que acreditamos sobre sexo, eu gostaria de tratar com vocês então nessa palestra de hoje.
Vamos então à primeira mentira que nós acreditamos. Sexo é algo errado, impuro e que não deveria ser tratado na igreja. Onde vimos alguma coisa sobre isso? Muitas pessoas e igrejas, inclusive, pensam assim. E por isso não permitem que se trate do assunto na igreja. O assunto não é abordado entre casais, o assunto não é abordado na orientação dos nossos jovens solteiros, e eles ficam à mercê daquilo que o mundo estabelece. Aprendem e praticam aquilo que eles veem no mundo, porque a igreja não trata desse assunto por entender que isso é algo sujo, errado e que não deveria ser trazido à agenda, à pauta da igreja na sua instrução, nas suas pregações, no seu ensino. Outras igrejas não pensam dessa forma, porém não falam nada sobre o assunto. E o silêncio da igreja comunica. O silêncio da igreja comunica que não é algo bom ou algo que deveria ser tratado. Por isso, o silêncio. Apesar de não acharem isso, mas o silêncio comunica para as pessoas isso. Isso é uma mentira. A Escritura, ela trata sobre o assunto de sexualidade. E trata, você vai ver comigo hoje, de forma exaustiva. E nós não deveríamos tomar isso como algo que nós não deveríamos tratar, no geral, na instrução coletiva da igreja. Então, não é verdade isso, e eu vou ver com vocês agora, nessa manhã. Nós devemos viver dentro da palavra de Deus. Uma coisa importante que eu preciso colocar para vocês é que Deus é um Deus elegante. Deus é um Deus que, quando trata desse assunto, Ele escolhe bem as palavras. Ele não é vulgar quando coloca isso. E Ele usa uma palavra bonita, polida, poética, todas as vezes que Ele trata da sexualidade. E nós precisamos olhar dessa forma também. Como Deus é elegante, nós deveríamos tratar com elegância e não com vulgaridade o assunto. Ontem, e eu gostaria de trazer para vocês, nós vimos o texto de Gênesis capítulo 1, versículos, eu quero destacar hoje 27, 28 e 31, quando Deus cria o homem e dá essa ordem ao homem. Vejam o que diz o texto de Gênesis capítulo 1, versículos 27, 28 e 31. Diz assim: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. O verso 28 nos diz que Deus, ao criar homem e mulher, os abençoou e lhes deu uma ordem, lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, sejam fecundos e multipliquem-se. E o verso 31 nos diz: e Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Eu quero destacar esses 3 versos e chamar para vocês a atenção para essas expressões. Deus é quem criou o ser humano com sexualidade. Homem, com as suas características sexuais masculinas, a mulher, com suas características sexuais femininas. Deus os criou. Deus os abençoou, diz o verso 28. E como foi essa bênção de Deus? Deus abençoou a sexualidade. Imediatamente Deus disse para eles: sejam férteis, multipliquem-se. Adão viveu mais de 900 anos, né? E ele deve ter aproveitado muito a bênção de Deus. E gerou e multiplicou-se e fez muitos filhos com a sua esposa, né? Eva não colocava ovo. Deus estava orientando eles para que eles pudessem usufruir da sexualidade que Deus havia feito, acabado de fazer. Deus abençoou essa diferença, Deus os uniu numa relação de marido e mulher e eles se multiplicaram. Então, foi Deus quem criou a sexualidade. Foi Deus quem deu ao homem o prazer de, junto com a sua esposa, gerar outros seres. Mas também pessoas podem pegar esse texto e pensar
e afirmar que o sexo foi criado por Deus só para a procriação. Pegam esse texto e dizem, olha, está vendo? Deus fez o homem e mulher, criou a sexualidade e Deus abençoou para que eles se multiplicassem. Então o sexo, ele tem o propósito único de multiplicação. Tem pessoas que pensam assim, e igrejas que pensam assim, e o cristianismo foi influenciado em demasia por esse tipo de raciocínio, que sexo é um mal necessário somente para a procriação. E eu queria mostrar a vocês que isso é um engano e uma mentira também. Isso não é verdade bíblica. O sexo foi criado para o prazer. Vamos ler, por exemplo, Provérbios capítulo 5, versos de 15 a 20. Abra comigo a sua Bíblia e veja o que Deus diz acerca da sexualidade, da linguagem elegante, polida, bonita, poética, que Deus usa para tratar esse assunto de sexualidade que Ele mesmo criou. Provérbios capítulo 5, verso 15 ao verso 20, nos diz assim a palavra de Deus: beba das águas da sua cisterna, das águas que brotam do seu próprio poço. Por que deixar que as suas fontes transbordem pelas ruas e os seus ribeiros pelas praças? Que elas sejam exclusivamente suas, nunca repartidas com estranhos. Seja bendito a sua fonte. Alegre-se com a esposa da sua juventude, gazela amorosa, corça graciosa, que os seios da sua esposa sempre o fartem de prazer e sempre o embriaguem os carinhos dela. Por que, meu filho, ser desencaminhado pela mulher imoral? Por que abraçar o seio de uma leviana? Então, o texto de Provérbios, um pai orientando o seu filho a desfrutar do prazer sexual com a mulher da sua juventude. Olhe no texto que ele não fala de procriação. Em nenhum momento aqui. Sexo aqui é celebração. Sexo é aqui prazer. Sexo é aqui deleite. Deus está dizendo que o objetivo que Ele deu à sexualidade, quando criou homem e mulher, é para que eles celebrem o amor, celebrem o prazer. E usa uma linguagem muito bonita, muito poética. Gazela de amores, corça graciosa. É assim que você deve olhar para a mulher da sua juventude. Que os seios da sua esposa, diz o verso 19, sempre te fartem de prazer. E sempre você se embriague com os carinhos dela. Que linguagem bonita, né? Embriagar-se com os carinhos, com o prazer sexual, com o deleite, né? Usufruir das fontes, né? É uma linguagem que Deus usa para o órgão feminino, né? Embriague-se, aproveite, não deixe que suas águas corram fora do prazer com a mulher da sua juventude. Linguagem poética, linguagem bonita, linguagem metafórica que Deus usa para o deleite e para o prazer sexual. Cisterna, né? Prazer, embriagar-se, deleitar-se, celebrar o amor. É isso que o texto de Provérbios está nos dizendo aqui, e não fala em absoluto de procriação, né? Fala de deleite. Um outro texto da Bíblia que fala sobre sexualidade, um livro inteiro, né? O livro que Salomão escreveu para a noite de núpcias dele com a sua noiva, a Sulamita. O nome do livro é O Cântico dos Cânticos, ou seja, o cântico mais excelente de todos os cânticos. É assim que o texto de Cantares, ou Cântico dos Cânticos de Salomão, aborda o amor, celebra o amor, né? Aconselha os jovens a viverem esse prazer com a esposa escolhida da sua juventude e vivam esse prazer durante toda a sua vida. Vamos abrir a palavra de Deus nesse livro?
esse livro escrito para celebrar o amor. O livro todo celebra o amor de um casal nas suas núpcias. Vejam bem, capítulo 5, verso 1, eu só quero chamar a atenção para esse texto, mas eu vou ler um bocado de texto aqui com vocês de forma muito rápida, e você vai ver comigo como esse texto fala exaustivamente do prazer sexual, da intimidade sexual, do deleite sexual. Capítulo 5, no verso 1, ele está falando para sua noiva, o amado, para sua esposa, nas núpcias. Ele diz: entrei em meu jardim, verso 1, minha amada, minha noiva, ajuntei a mirra com as minhas especiarias, comi o favo e o meu mel, bebi o meu vinho e o meu leite. Ele está falando, usando essa linguagem de forma metafórica e poética, mas ele está se referindo ao prazer sexual, Comi o meu favo e o meu mel, bebi o meu vinho e o meu leite, Em você, minha irmã amada minha noiva. É isso que diz o texto. E é interessante que, ainda no versículo 1 aqui, tem uma terceira voz aqui dando ordem aos noivos, dizendo assim: comam, amados, bebam o quanto puderem, até ficarem embriagados de amor. Que coisa interessante. Quem é essa terceira voz que está ali abençoando e orientando o casal? Senão a voz do próprio Deus. É isso que o livro está dizendo, Deus aprovando e abençoando aquela intimidade do casal nas suas núpcias. Deus dizendo para que eles se embriaguem de amor. Que linguagem bonita, Deus está dizendo: aproveitem isso que eu concedi a vocês quando os criei homem e mulher. Deus o abençoou, Deus estava dizendo: sejam férteis, aproveitem, tirem o deleite da intimidade sexual de vocês. Então, todo o livro de Cantares de Salomão, ou Cântico dos Cânticos, trata, exalta, celebra o amor, a intimidade sexual de um casal. Eu vou ler rapidamente alguns textos, só para você entender como esse livro fala exaustivamente sobre isso. Livro inspirado pelo Espírito Santo de Deus, para que Salomão, o rei Salomão, pudesse celebrar nas núpcias. É um galanteio, é um livro de romance para sua noiva amada, naquele momento mais delicioso da lua de mel deles. Capítulo 1, deixe-me aqui ler o verso 2, a segunda parte, ele dizendo para sua amada: as suas carícias são mais agradáveis do que o vinho. No verso 4 ele diz: leve-me, ela dizendo: leve-me o rei para os seus aposentos. Ainda em diante ele vai dizer que o amor, celebremos o amor mais do que o vinho. No capítulo 2, no verso 1, ele diz: ela dizendo para o seu amado: sou uma flor de Saron, um lírio dos vales. E o amado diz para ela: como um lírio entre os espinhos, tal é a minha amada entre as jovens. Ainda adiante, no mesmo capítulo 2, ele diz: o seu fruto é doce ao meu paladar, falando da intimidade sexual, de poder ter proveito da intimidade sexual. E falando do paladar, de experimentar com a boca o corpo da sua amada. O seu estandarte sobre mim é o amor, afirma a amada ao seu amado. Ainda no capítulo 2, mais adiante, lá no verso 14, ele diz: mostre-me o seu rosto, deixe-me ouvir a sua voz, pois a sua voz é suave, o seu rosto é lindo. No capítulo 3, no verso 1, ele diz: a noite toda procurei o meu leito. E a palavra leito aqui é a palavra coito, a palavra intimidade ou relação sexual. Aquele a quem o meu coração ama, procurei o meu noivo para ter essa intimidade com ele. Aquele a quem o meu coração ama, é o que diz a amada. Buscarei aquele a quem o meu coração ama, afirma assim ainda no capítulo 3, no outro texto adiante. No capítulo 4,
ele vai dizer: seus lábios são como um fio vermelho, sua boca é belíssima. O noivo dizendo para sua amada, ele descreve e fala de todo o corpo dela, de cada detalhe dela, da boca, dos olhos, do pescoço, dos seios, do ventre. Todo o livro de Cantares de Salomão fala exaustivamente do deleite e do prazer sexual. Ainda no capítulo 4, aqui no verso 7, você é toda linda, minha querida. Em você não há defeito algum. Está apaixonado, está vibrando com aquele momento de prazer íntimo com a sua esposa. Você fez disparar o meu coração, minha irmã, noiva minha. Ainda no verso 10, esse foi o verso 9, o verso 10 nos diz: quão deliciosas são as suas carícias, minha amada, minha noiva. Suas carícias são mais agradáveis do que o vinho. Salomão gostava de degustar um bom vinho. E ele diz: o vinho é agradável, mas as delícias do amor, muito mais do que o vinho. Os seus lábios, verso 11, gotejam a doçura dos favos de mel, minha amada. Ainda no verso 11, no verso 12, você é um jardim fechado, falando da intimidade sexual, da virgindade da sua noiva, né? E eu desejo penetrar esse jardim, essa é a ideia do texto. Você é um jardim fechado, minha amada, minha noiva. Você é uma nascente fechada, uma fonte selada, e a ideia da qual eu quero beber. Vejam como é forte a linguagem, como é poética, como é bonita, como é elegante, né? Deus é um Deus elegante. Ainda a amada responde aos galanteios do seu noivo, no capítulo 4 ainda, lá no final, no último verso 16, no finalzinho ela diz que o meu amado entre em seu jardim e saboreie os seus deliciosos frutos. Você quer mais do que isso? Não é? Como a Bíblia trata da intimidade de um casal, da relação sexual. A amada diz ao noivo no capítulo 5, depois de Deus, como nós vimos aqui naquela terceira voz, abençoando os noivos ali, quando o noivo diz: comi o meu favo e o meu mel, bebi o meu vinho e o meu leite, ou seja, eu desfrutei dos jardins e das fontes da minha amada, ela me convidou a isso. E Deus, não é, como a terceira voz do poeta: comam, amigos, amados, bebam o quanto vocês puderem, até ficarem embriagados de amor ou saciados de amor. A amada responde ao seu noivo lá no verso 4 do mesmo capítulo 5: meu coração começou a palpitar por causa dele. Ainda no versículo 8 do capítulo 5, estou doente de amor, ou seja, desfalecida de amor, né? É o que diz a amada ao seu amado noivo. A amada ainda diz no verso 16: sua boca é a própria doçura, ele é muito desejável, né? Então observe comigo que o livro está encharcado de afirmações e de uma linguagem poética que celebra o amor de um casal, a intimidade de um casal, e que não fala de procriação em momento algum aqui. Então, sexo não é somente para procriar. A intimidade sexual é para o deleite do casal, para a celebração do casal. Ela afirma no capítulo 6, no verso 3, eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Ele descansa entre os lírios. E o lírios aqui é a linguagem poética que usa para a intimidade dela. Ele descansa em mim, ou tem prazer em mim. O amado diz: desvie de mim os seus olhos, pois eles me perturbam, eles me desequilibram, eles mexem comigo, eles despertam em mim desejo e prazer, né? No capítulo 7, aqui no verso 6, você é linda, como você me agrada. Oh, o amor em delícias é a linguagem do amado para a sua amada. E a sua boca é melhor do que o vinho,
verso 9 do capítulo 7. A amada responde ao seu amado, a partir do verso 9 e 10, ela diz, no verso 10, eu pertenço ao meu amado e ele me deseja. Né? Verso 12, no finalzinho, lhe darei o meu amor. Né? Lhe darei o meu corpo para que ele se deleite de amor em mim. Essa é a ideia do texto. E só para você ter uma ideia, como esse livro, inspirado pelo Espírito Santo, escrito por Salomão, para celebrar o amor em delícias, o maior de todos os cânticos, o cântico dos cânticos. É isso que a Bíblia fala e trata sobre sexualidade. Também o escritor de Hebreus, no capítulo 13, no verso 4, fala uma coisa maravilhosa acerca do leito conjugal, da intimidade conjugal, do ato, não é, íntimo de um homem e de sua esposa. Vocês conhecem muito bem o texto que fala sobre o matrimônio, sobre o casamento. E o texto diz em Hebreus 13, 4, o casamento deve ser honrado por todos. Ou, na sua versão atualizada, digno de honra entre todos, seja o matrimônio, seja o casamento. O leito conjugal seja conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Queria chamar sua atenção para essa palavra leito, né? Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, né? A palavra leito, aqui, no original grego, é a palavra coito, ou o ato sexual. É isso que o texto está nos dizendo. Digno de honra seja o ato sexual. É isso que Deus está dizendo, a intimidade sexual de um casal, o leito, o coito, o momento que eles estão ali celebrando a sua aliança e o seu amor. Todas as vezes que um casal casado está na sua intimidade sexual, está tendo esse contato íntimo, eles estão celebrando aquela aliança que eles fizeram um dia um com o outro, de se entregarem um para o outro, de darem a sua vida, seus sonhos, seu futuro, seu corpo ao outro. Essa é a aliança que é feita no casamento. Nós chamamos isso do pilar da exclusividade. Eu encontrei alguém, amei alguém, desejei alguém e entrei em uma aliança com essa pessoa e entreguei a minha vida e entreguei o meu corpo para ela. Eu sou da minha amada, a minha amada é minha. É isso que esse texto nos diz. E Deus está dizendo que digno de honra entre todos seja o leito conjugal, o ato conjugal, a intimidade de um casal. Deus está dizendo aqui que o casamento é uma instituição que Ele criou e que não foi a sociedade humana quem criou. Deus criou o homem e criou a mulher e os uniu, né, numa relação de casamento. E o que sela um casamento é exatamente a intimidade sexual de um casal, e Deus está dizendo que isso é digno de honra, né? Isso deve ser celebrado com amor. Então, nós destruímos essa primeira mentira que muitas vezes acreditamos de que sexo é algo sujo ou impuro. Sexo não é sujo ou impuro, sexo foi criado por Deus, é uma bênção para o deleite da vida humana. E a Bíblia deixa isso muito claro, eu acho que vocês foram convencidos disso, né? Por esses textos de Provérbios, de Cantares e de Hebreus. Agora, vamos para a segunda mentira, que nós acreditamos que sexo é primeiramente para satisfazer o meu prazer. Esse é um problema que gera conflitos na relação de casamento entre marido e mulher. Por quê? Porque muitas vezes o sexo é feito de forma egoísta, porque o que eu quero reivindicar é o meu prazer em primeiro lugar. E o homem exige isso da esposa, ou a esposa exige isso do marido, e quando não tem, eles ficam frustrados, entram em conflito, né? Eu queria que a gente pudesse entender uma coisa aqui, e vou chamar a sua atenção para você observar isso.
Deus não nos deu uma lista de coisas que devem ser feitas, que são certas ou que são erradas. Isso pode, isso não pode. Ele poderia fazer isso? Poderia. Mas Deus, ao contrário disso, Ele preferiu nos escrever uma história que nós vimos ontem. A Bíblia é essa história de Deus para nós. A história da criação, a história da queda e a história da redenção. E na palavra de Deus nós encontramos mandamentos e encontramos princípios que devemos aplicar a todas as áreas das nossas vidas. Então, quando você assume para você essa mentira como verdade, de que sexo é para satisfazer o meu prazer, e eu não estou bem no meu casamento, não me sinto realizada, o meu marido não me dá prazer, ou a minha esposa não me dá prazer, e eu não estou feliz no meu casamento, eu gostaria de que você observasse alguns princípios da palavra de Deus em relação a essa questão, né? Nós não podemos dicotomizar a vida cristã. Temos que pegar os princípios gerais e aplicar à nossa vida particular ou a cada área da nossa vida. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 15, nos dá um princípio aqui que eu gostaria de tratar com vocês. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 15. Observe lá comigo o que diz esse texto. Fala que Ele, Cristo, morreu por todos, para que aqueles que vivem não vivam mais para si mesmos, mas vivam para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Vamos pegar esse princípio e aí você vai procurar responder essa mentira que nós tomamos por verdade. Cristo morreu por todos nós, os cristãos, aqueles a quem Ele amou. Ele morreu para que nós não vivamos mais para nós mesmos, e sim para Deus. O pecado que entrou no mundo, a queda do primeiro casal, que afetou ou contaminou a todos nós, é exatamente essa vida egoísta voltada para si mesmo, né? O mundo gira ao meu redor. Essa foi a sugestão de Satanás para Eva, e Adão e Eva juntos desobedeceram a Deus porque quiseram a proposta. E qual era a proposta? Vocês podem se tornar como Deus se vocês comerem dessa árvore. Deus proibiu vocês de comerem para que vocês não se tornem como Ele. E como é ser como Deus? Deus é um ser, o único ser que tem autonomia. Deus é o único ser que é independente. Deus é o único ser que não tem que prestar contas a ninguém. Nós fomos criados por Deus, a sua imagem, para representá-lo. E Deus requererá de nós contas do que nós fizemos com a nossa vida. Como nós administramos e cumprimos a missão que Ele nos confiou. Nós prestamos contas a Deus. Todos os seres criados, os anjos, prestam contas a Deus. E o que Satanás está propondo, o que a serpente está propondo para o homem? A mesma atitude de desobediência que Satanás, que Lúcifer teve lá quando se rebelou contra Deus e quis tomar o lugar de Deus. Caiu em condenação e agora ele pega a coroa da criação de Deus, o ser humano, e diz ao homem: você pode ser como Deus, autônomo, independente, sem ter que viver para prestar contas a Ele. Basta que você coma da árvore que Ele disse que você não comesse, porque Ele colocou essa ordem para que você não se torne igual a Ele. Deus não está sendo legal com você, Ele está sendo egoísta. É isso que Satanás está propondo para o primeiro casal, para que eles vivam a vida para si mesmo. E foi essa a decisão que a humanidade tomou lá no Éden, infelizmente. E é isso que caracteriza a nossa vida. Nós vivemos para que a nossa vontade seja feita. Nós exigimos das pessoas que se cumpra aquilo que a gente quer. E na intimidade sexual de um casal, nós cremos nessa mentira que o mundo propaga, de que você vai ter um relacionamento onde a outra pessoa lhe dê prazer. E se isso não acontecer, você não vai viver bem e você vai entrar em conflito, e muitas vezes isso acaba com um casamento. A Bíblia nos diz que Cristo veio morrer naquela cruz
para que nós não mais vivamos para nós mesmos. Que vivamos agora de volta para o propósito original pelo qual nós fomos criados. Viver para Deus, para a glória de Deus, fazendo a vontade de Deus. É isso que Cristo veio fazer naquela cruz e nos consertar. É a isso que Ele nos chama a arrependimento. Quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, ou negue essa tendência egoísta e pecaminosa de viver para si. Tome a sua cruz e siga-me. Essa é a palavra de Deus. Aplique esse princípio à sua vida íntima e sexual, com a sua esposa, com o seu marido, e você vai perceber que o que está em primazia ou em primeiro lugar não é o seu prazer. Você, como nós vimos aqui no livro de Cântico dos Cânticos, o objetivo do amado é dar prazer à sua noiva, o objetivo da sua esposa noiva é dar prazer ao seu amado. O relacionamento íntimo de um casal visa você satisfazer o outro e não a você. Quando os dois têm esse mesmo propósito, os dois vão sair satisfeitos, evidentemente. Ainda nesse princípio, deixe-me ler Filipenses capítulo 2, versos de 3 a 7 com você, que trata dessa mesma verdade bíblica que eu não devo viver para mim mesmo, mas para o outro. Filipenses 2, 3 a 7, há muitos textos bíblicos que vão nos mostrar isso, mas deixe-me ler para vocês o verso 3 ao verso 7 do capítulo 2 de Filipenses. Diz assim a palavra de Deus: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Veja o exemplo de Cristo, né? Ele se deu, ele abriu mão da sua glória, ele se fez carne, se humilhou a ponto de tornar-se um homem, né? Por amor a mim e a você. O texto de João capítulo 3, verso 16, nos deixa claro isso, né? Descrevendo o que é o amor. Diz lá que Deus amou o mundo de maneira tal que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O amor é doação, o amor é serviço, o amor é buscar a satisfação do outro, ainda que o outro não mereça. Nós não merecemos o amor de Deus e Deus nos amou. É isso que a Bíblia diz. E na relação íntima, eu preciso pegar esse princípio geral da vida cristã e aplicar a todas as áreas da minha vida, né? Na intimidade sexual também é assim. Essa é a norma, né? É o contrário daquilo que o mundo fala. O relacionamento sexual é uma expressão de amor para com o meu cônjuge e não a exigência de prazer para mim. É uma expressão de amor. Deus me dá a minha esposa e Deus deu a minha esposa a mim, né? E eu tenho que cuidar daquilo que Deus me deu. O objetivo da relação sexual, meus queridos, é dar prazer ao meu cônjuge, né? Maridos, dar prazer à sua esposa. Esposa, dá prazer ao seu marido. Ninguém vai sair perdendo nessa, né? Se a gente entender e colocar em prática o que a palavra de Deus nos diz, todo mundo vai sair no lucro. Então, não seja egoísta na intimidade sexual, não absorva esse princípio do mundo. E para encerrar, desmontando essa mentira, eu queria convidá-lo a ver o que Paulo diz de forma muito clara da intimidade sexual de um casal, lá em 1 Coríntios, capítulo 7, versos de 3 a 5. O apóstolo Paulo está orientando os casais
aqui de como deveriam viver a intimidade sexual. 1 Coríntios capítulo 7, versos de 3 a 5. Nos diz assim o texto da palavra de Deus, verso 3 ao verso 5. O marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher e da mesma forma a mulher para com o seu marido. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo ou domínio sobre o seu próprio corpo, né? E sim o marido. Da mesma forma, ou da semelhante forma, o marido também não tem domínio ou autoridade sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento e durante certo tempo, para se dedicarem à oração. Depois, unam-se de novo para que Satanás não os tente por causa da incontinência ou da falta de domínio próprio, né? É isso que diz o texto aqui de 1 Coríntios. O que Paulo está dizendo aqui? Que o marido não tem domínio sobre o seu corpo. Que a mulher não tem mais o domínio sobre o seu corpo. Quem tem domínio sobre o corpo da mulher é o seu marido. Quem tem domínio sobre o corpo do marido é a mulher. Por que isso, pastor? Porque quando eles entraram numa aliança de casamento, eles abriram mão de uma vida individual e se doaram para o outro, né? A esposa estava dizendo ao seu marido, naquela aliança do casamento, que ela estava dando a sua vida ao marido, o seu corpo ao marido, e o marido semelhantemente à esposa. Então Paulo está dizendo aqui, respondendo a uma pergunta sobre essas questões de casamento, que um não tem domínio sobre o seu corpo e por isso eles não podem se recusar um ao outro na intimidade sexual. Sexo não pode ser moeda de troca ou de negociação, né? Se o meu marido fizer isso, eu vou dar a ele uma bela noite de prazer sexual. Ou se a minha esposa fizer isso, eu vou levar ela para um restaurante, uma noite romântica e depois uma bela noite de intimidade sexual. Sexo não é para ser negociado, eu não tenho domínio sobre o meu corpo mais, quem tem domínio é a minha esposa e a esposa do marido. É isso que Paulo está dizendo, que a relação sexual é parte da rotina normal de um casamento. Que quando a gente casa, a intimidade sexual passa a ser parte da rotina normal. Não deveria ser cessado ou parado, senão por mútuo consentimento, por causa de um motivo maior, oração, e logo em seguida voltar ao normal, voltar a se unirem sexualmente, para que Satanás não os tente por causa da incontinência ou da falta de domínio próprio nessa área, né? Então, a Bíblia é muito clara sobre essa questão de que a vida sexual, a intimidade sexual, a relação sexual é parte normal e comum da vida de um casal. Muitas mulheres não têm o mesmo apetite sexual que os homens. E às vezes não estão muito afim da intimidade sexual. Homem e mulher veem o sexo como alguma coisa diferente. Deixe-me dar aqui uma ilustração. Para a mulher estar voltada, desejada de ter uma intimidade sexual, ela precisa estar emocionalmente pronta para isso, né? O marido tem que perceber e ser sensível a isso. Não adianta o homem ser grosso com a mulher ou frio com a mulher durante o dia, não lhe dar um bom dia, não lhe dar palavras de carinho, de sensibilidade, de amor, e de noite querer uma intimidade com a mulher. Ela não vai estar pronta ou disposta para isso, né? Porque ela está chateada ou magoada ou entristecida porque o marido não foi sensível a ela, né? Se você quer, marido, ter uma noite de prazer sexual, comece de manhã, né? Fazendo elogio para sua esposa, né? Tendo palavras doces para ela, conquistando o coração e o desejo dela para você, né? Então, a mulher vê sexo como um resultado de
de uma satisfação, de um clima bom, né, na relação. Homem, às vezes, mulheres, é diferente. Homem passa um dia, voltando um pouquinho aqui, a mulher passa um dia todo trabalhando, cuidando da casa, à noite ela está exausta, tudo que ela não quer é uma intimidade sexual. Se um homem geralmente é assim, ele passa um dia estressante no trabalho, né, e sexo para ele é algo relaxante, o que ele quer em casa chegar é uma boa noite de cama para ter um relacionamento bom e descansar e relaxar o corpo. Homem vê assim, sexo para ele é algo relaxante. Mulher tem que ser preparada para esse momento. Então observem isso e eu creio que isso vai ser muito bom para vocês. E pensando aqui ainda nessa questão de que é o meu prazer, falando para as mulheres, imagine você que você tem responsabilidade com a sua família, com os seus filhos, de preparar uma refeição, um almoço para os seus filhos, mas você não está muito legal e não acordou bem hoje, né? E não queria fazer comida, né? Então, e você não quer comer, mas a sua família vai passar fome por causa disso? Então, nem sempre você faz aquilo que você tem prazer. Com a sexualidade é a mesma coisa, a gente tem que aplicar esses princípios à vida, né? Mas vamos para a terceira e última mentira que acreditamos. Acho que a gente já foi suficiente para derrubar esse conceito de que, na segunda parte, que sexo é primeiramente para o meu prazer. Não é, é para o outro, né? Tanto marido quanto mulher. Mas a terceira mentira que nós acreditamos é: entre quatro paredes vale tudo, não é? E eu acho que a gente tem que repensar esse conceito que às vezes o mundo passa, né? 1 Coríntios capítulo 10, verso 31, nos fala de um princípio que eu acho que é muito importante, que norteia a vida de todo o cristão. 1 Coríntios capítulo 10, né, versículo 31, nos diz o seguinte: assim, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Vamos pegar esse princípio aqui. Fazer tudo para a glória de Deus. O meu relacionamento sexual é uma pergunta que a gente tem que fazer. A minha intimidade sexual com a minha esposa, né, ela é feita para a glória de Deus, porque Deus os abençoou. Deus disse: embriaguem-se, saciem-se de amor, né, como nós já vimos aqui. Quando o ato sexual é feito para a glória de Deus, conforme o que a palavra de Deus nos ensina, Deus é glorificado, né? Então, a Bíblia está dizendo que tudo que eu devo fazer na minha vida, devo fazer para a glória de Deus. A pergunta é: se há alguma coisa na nossa intimidade sexual que não glorifique a Deus, que não tem base na sua palavra, isso não vale. Isso não é o que Deus me orienta em sua palavra. Quando é que o relacionamento sexual, ele glorifica a Deus, né? Efésios capítulo 5, versículo 25 a versículo 28 nos diz, né, ou nos traz princípios para entendermos isso. Então, é importante que você faça em tudo na sua vida essa pergunta: isso que eu estou fazendo, quer seja em qualquer área da minha vida, glorifica a Deus? Se glorifica a Deus, ok. Se não glorifica a Deus, não está correto, né? E o que a Bíblia me diz? Efésios capítulo 5, verso 25 ao verso 28, nos diz o seguinte, esse texto da palavra de Deus. Efésios 5, 25. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água, mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável ou sem defeito. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher, como a seu próprio corpo, né? Quem ama a sua mulher, a si mesmo se ama. Se o marido faz alguma coisa que não é em amor pela esposa,
isso não glorifica a Deus. Se há alguma coisa na nossa intimidade sexual que denigre a pessoa, o outro, que humilha o outro, se a pessoa não se sente bem ou confortável com aquela prática, isso não glorifica a Deus. Então é necessário que a gente seja guiado nessa área da nossa vida com aquilo que a palavra de Deus nos orienta ou nos ensina. Esse é um princípio que, se aplicado à nossa vida, basta que a gente responda a isso. Isso que a gente trouxe para dentro da nossa relação íntima glorifica a Deus. Isso não violenta a consciência do outro. Isso não humilha, não machuca, né? A Bíblia nos diz, em 1 Coríntios capítulo 13, o que é o amor. O amor não busca os seus interesses, o amor não violenta a consciência do outro, não se conduz de forma inconveniente. O amor prefere o outro, faz alguma coisa não para satisfazer a mim, mas satisfazer o outro e glorificar a Deus. Se isso for feito em amor, ok. Se isso está de acordo com um e o outro, ok. Se homem e mulher conversam sobre aquilo que lhe é agradável e que não é agradável, aquilo que é confortável, que não é confortável, aquilo que não machuca, aquilo que não agride, aquilo que não humilha, que Deus seja louvado por isso e que eles vivam isso. A Bíblia também nos diz que a esposa deve, no verso 33 desse mesmo texto de Efésios 5, honrar e respeitar ao seu marido, não é? Então, tudo o que honra, tudo o que respeita é da vontade de Deus. Então, esse princípio responde a essa mentira que é colocada aqui. Vale tudo entre quatro paredes? Não. Vale o que glorifica a Deus. Vale o que honra o outro. Vale o que não humilha, o que não denigra, o que não machuca, não é? O que não violenta a consciência do outro. É isso que a palavra de Deus nos diz. Deus, volto a dizer, não nos deu uma lista do que pode e do que não pode. Ele nos deu, além dos mandamentos, Ele nos deu princípios para que a gente pudesse observar. E aqui nós entendemos que respondemos a essas três questões que ajudam você a resolver muitos dos problemas da intimidade que você vive no seu casamento. E chegamos aqui a algumas conclusões, né? Então, volto a repetir, isso é importante porque as pessoas fazem esse tipo de pergunta. Eu queria um versículo bíblico que me mostrasse se isso pode ou se isso não pode, não é? Eu volto a dizer, Deus não nos deu uma lista do que pode e do que não pode, Ele nos deu o seu livro, que é uma história da criação, da queda e da redenção, que nem tudo nas Escrituras está em formato de mandamento. Temos que entender os princípios gerais e aplicar esses princípios a todas as áreas das nossas vidas, inclusive a nossa intimidade sexual no casamento. Uma outra coisa importante que eu gostaria de destacar antes de encerrar aqui com vocês, para que as mulheres entendam algo muito importante aqui. A mulher, ela tem um hormônio chamado ocitocina, que é produzido na mulher apenas quando ela está tendo relações sexuais ou quando ela está amamentando. É interessante isso. Esse hormônio, ele causa o aumento do vínculo emocional entre aqueles que estão envolvidos no ato sexual ou na amamentação. É por isso que o filho, que a mãe tem uma relação emocional muito entranhável com a criança, quando a criança mama, porque quando a criança está mamando, a mãe está produzindo esse hormônio. Esse hormônio, além de ser produzido na amamentação e fazer essa ligação da mãe com o filho, né, também é produzido na intimidade sexual com o seu marido, e que liga o seu marido a ela e ela ao seu marido. Então observe uma coisa interessante, a intimidade sexual de um casal não visa somente a celebração ou o prazer do casal, a celebração do seu amor, não visa somente a produção de filhos que são resultado disso, mas visa também essa ligação, né, que há entre um homem e uma mulher
na intimidade sexual. É por isso que Paulo repreende os homens de Corinto, convertidos ao Evangelho, antes gentios, que adoravam a deusa Afrodite, no culto de Afrodite, e nesse culto eles se possuíam as sacerdotisas, né? Como símbolo da fertilização que Afrodite daria aos seus negócios, ou plantação, ou etc., né? E Paulo diz, alguns homens convertidos voltaram a frequentar o culto a Afrodite, e Paulo diz, vocês são loucos, como vocês podem pegar o corpo de vocês, que é a habitação do Espírito Santo, e se unir a uma prostituta ou sacerdotisa cultual, fazendo-se uma só carne com ela? O que Paulo está falando dessa ligação, a intimidade sexual liga emocionalmente aqueles que estão envolvidos na intimidade sexual. Então, mulheres, pratiquem sexo com o seu marido, que você liga o seu marido a você, né? E aqui eu queria trazer algumas aplicações práticas. Primeiro aos maridos, segundo às mulheres e também aos jovens solteiros. Aos maridos, encerrando esse momento, não sejam egoístas. Você precisa ser um bom amante, aprender a ser um bom amante. Busque dar prazer à sua esposa, à sua companheira, a mulher que você escolheu para dividir a sua vida. Faça ela desejar você, querer você. Então, não seja egoísta na sua relação sexual, querendo o seu prazer, mas aprenda a ser um amante, elegante, romântico, sensível. E o seu maior prazer seja ver a mulher que Deus lhe deu ter prazer. Que isso te dê prazer é a palavra que eu tenho aqui a trazer aos maridos. As mulheres, geralmente vocês mulheres, não têm o mesmo apetite sexual que o seu marido. Geralmente é assim. Se isso for porque o seu marido não é sensível às suas necessidades, converse com o seu marido com aquele jeitinho que você sabe fazer, para que você ajude o seu marido a se tornar um amante, né? Um bom amante, e que você tenha desejo e prazer na relação sexual, que isso não seja um fardo ou um peso para você, mas um prazer e uma satisfação. Aos jovens solteiros, eu queria dizer, sexo é algo maravilhoso, criado por Deus para o deleite dos seres humanos, mas isso só é permitido numa relação de aliança e de compromisso no casamento. Então que vocês almejem isso, que vocês se preparem para isso, que vocês busquem na palavra de Deus uma boa orientação para quando vocês viverem esse deleite que Deus criou de uma relação de compromisso e de casamento, vocês possam usufruir disso com o maior prazer. Agora, jovens, o mundo vive bombardeando vocês e pressionando vocês. Aqui vocês experimentem isso fora de uma relação de casamento. E Deus diz que isso é pecado, que Deus não criou a intimidade sexual para ser vivida de forma irresponsável, egoísta, né, para si mesmo. Então, ore a Deus por isso, vivam uma vida santa com aquilo que Deus lhe concedeu, a sua sexualidade. Sentir desejo e prazer sexual e querer não é errado, mas isso só pode ser usufruído numa relação de compromisso de casamento. Que Deus assim nos abençoe, que Ele traga à nossa vida e ao nosso coração o desejo de viver para a sua glória. Eu gostaria de encerrar esse momento aqui com vocês, orientando dois livros, indicando dois livros a vocês que são importantes para a vida do casamento e para essa área da vida. Primeiro é esse livro aqui da Vida Nova, do Joel Bick, Amigos e Amantes, né? Como cultivar a amizade e a intimidade no casamento. Excelente livro, um livro que vai ajudar muitos casais a se tornarem íntimos, tanto na amizade como na intimidade sexual. Amigos e Amantes, Joel Bick, Vida Nova. E o outro livro que eu não tenho aqui em mãos, especificamente para mulher, Mulheres e Sexo, Mentiras que Escravizam e Verdades Bíblicas que Libertam, da Larissa Ferraro, uma jovem
cristã que tem sido muito usada nessa área de orientação sexual para mulheres. E o livro dela é uma bênção, que vocês possam usufruir. Mulheres e Sexo, Mentiras que Escravizam e Verdades Bíblicas que Libertam, Larissa Ferraro. Que Deus abençoe vocês, nos vemos amanhã.